Pessoal, tudo bem? Quem está chegando agora, a gente vai fazer uma live falando sobre constelação empresarial. Eu vou receber a minha convidada Isabel, eu vou receber também os meus seguidores a partir de agora. Então, se você está vendo esse vídeo como reprise, pula um pouquinho, né? Para você ir um pouco mais para frente quando a gente começar a falar sobre o tema. A gente está começando, iniciando agora. Bem-vindos, quem está chegando. A gente vai falar hoje sobre constelação empresarial. Queria que vocês comentassem comigo se estão me ouvindo bem, por favor. Dá um sinal aí para mim, para eu saber se está dando para ouvir, se a conexão tá boa, se está funcionando direitinho, porque esse é o momento de iniciar, a gente fazer os ajustes, né? Então, é só a gente saber que tá indo tudo certo. Então, por favor, me avisem se estão ouvindo bem. Daqui a pouco a Isabel chega e a gente também vê se dá para ouvir bem a Isabel. E segue aqui nossa live. Quem tá... A Isabel chegou aqui. Isabel, você precisa me mandar aquele convitinho para participar? Recebi já. Eu tô tão acelerada aqui que eu já tô, né, querendo ir lá para frente, assim, mas vamos seguindo. A Cassiuna chegou, tudo bem, Cassiuna? Isabel, acho que tem que gira a sua câmera para você, assim, ó. Isso. Pera aí, já deu para perceber que eu gosto de planta, né? E tem umas atrás de você bonitinhas também, que legal. Meu apartamento tem um monte, adoro. Que legal, que legal. Bem-vinda, querida, tudo bem? Nada, tudo bem, Juliana? Tudo bem. Bem-vindos todos que estão chegando. Estou muito feliz de estar falando com vocês hoje. Estou vendo um monte de gente entrando aqui, nomes novos, né? A gente vai seguindo, vai sempre expandindo o nosso olhar da constelação familiar. Hoje a gente vai falar de um tema. Hoje, voltando para o horário normal, na semana passada eu tive lá uma questão de agenda, tive que fazer um pouquinho mais tarde. Hoje a gente volta para o nosso horário das 6. E, enfim, de novo, super feliz de estar aqui com vocês. Quero receber a Isabel, que também é aluna do programa Constelação na Prática. De que turma que você é, Isabel? É de uma turma mais recente, né? Acho que é a 6 ou assim, Da turma turma 6. 6, né? E a Isabel, daqui a pouco, ela se apresenta e fala um pouquinho dela para vocês. E a gente vai seguir daqui. Hoje a gente vai falar sobre constelação empresarial. Quem não sabe, a gente pode usar, pode aplicar constelação nas empresas também. A gente pode também ter um olhar sobre, quando a gente fala constelação empresarial, não é só para empresas grandes, pensar a constelação aplicada em grandes grupos, mas também pensar em empresas pequenas, profissionais autônomos, né? Olhar para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, ou seja, de uma certa forma também pensar como que eu posso alavancar, crescer e ajudar com o desenvolvimento do meu negócio, né? Então a constelação familiar também ajuda nisso. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Isa, fala um pouquinho você, pode se apresentar, fique à vontade e a gente começa a conversar a partir daí. Ok, muito obrigada, Juliana, por essa live. Estou muito feliz de estar aqui. Então, eu me chamo Isabel. Eu estou morando atualmente em São Paulo, em Jundiaí. Estou aqui há uns 2 anos. Mas sou catarinense e morei um bom tempo no Mato Grosso, em Sorriso, Mato Grosso. Que legal. Eu conheci as constelações mais ou menos uns 4 anos, 5. Conheci quando eu fui resolver questões minhas. Acho que todo mundo começa dessa forma, né? E é interessante porque Às quando eu fiz a vezes a minha... gente começa de curiosidade mesmo. Eu fui, juro que eu fui de curiosidade. Eu não sabia onde eu estava me metendo. Eu acho que é assim que tinha que ser para mim, né? Porque se fosse mesmo, eu acho que eu ia ficar com medo. Sei lá, eu falar, será que eu quero mesmo, né? Às vezes a gente é meio arrastado, né? Eu fui, aceitei o convite de uma amiga e fui na curiosidade. Mas aí também foi assim, me apaixonei, falei, nossa, eu tenho tanta coisa para olhar para mim, tenho que ficar por aqui. E fiquei, né?
Então é legal. Eu fiz a minha primeira. Eu não sabia nada de constelação. E eu fui porque uma amiga falou e eu falei, opa, vou começar por aqui, né? Mas e aí foi engraçado porque eu não entendi muito bem. Eu achei muito interessante, claro, tanto que eu continuei indo, fui outras vezes e comecei a participar dos grupos e fui me aprofundando. Mas a primeira, acho que a gente fica meio se perguntando, nossa, mas como que a consteladora sabe tanto da vida da gente, dos nossos pais e indo, né? E você teve contato quando você estava lá no Mato Grosso, lá em Sorriso? Ah, Entendi. lá, consteladoras bem bacanas. E aí eu vim para São Paulo e eu fiz uma formação em coaching. E eu sempre quis fazer constelação para agregar no meu trabalho como coaching. Só que, para surpresa minha, quando eu fiz o curso de constelação, aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Porque não tem como, Juliana, você sabe, a gente fica apaixonada. É uma É. incrível, muito bom. E aí eu fui me aprofundar relações, estudando, porque acho que é um processo, a gente nunca para de aprender. E aí foi interessante, foi num módulo seu que eu fiz, que onde falava sobre as constelações empresariais, que eu super me identifiquei. Eu li o teu módulo, e ainda você indicou uns livros bem legais, e eu já comecei a ler, já fui pesquisando, já fui aprofundando. Módulo que você diz é do programa Constelação na Prática, né? É um dos últimos módulos lá do programa. Sim. Tem esse módulo seu, que ele é só sobre constelações Isso. empresariais. Uhum. E aí, quando eu vi aquele módulo, eu falei, uau, mas isso é muito incrível. Porque sabe quando você filme na cabeça da gente, mas no meu trabalho anterior aconteceu isso por provavelmente devido a esse fator, sabe? Uhum. E as fichas foram caindo e eu fui observando e vendo o quão grandiosa é essa ferramenta das constelações empresariais e o quanto elas podem ajudar. E aí, interessante, porque daí surgiu toda essa situação da pandemia, justamente afetando principalmente as empresas, né? Porque quantas empresas fecharam, outras demitiram muitos funcionários, outras ainda estão muito fragilizadas. E o interessante, Juliana, é que a maioria não conhece as constelações, não sabe o quanto elas podem ajudar e o quanto elas podem beneficiar nessas situações, ou em todas, né? Mas especialmente no momento como esse que a gente está passando, né? Sim. Me marcou muito uma vez, quando eu fui começar a estudar e a gente participou de um módulo. Eu não me lembro se era um módulo da minha formação ou se foi um outro workshop que eu participei, não me lembro exatamente. Mas era um movimento que a gente fez que era para empresas. Então a gente colocou, né? Era uma empresa. Então a gente colocou a empresa, colocou os clientes de um lado, o produto do outro, e colocou, enfim, fez uma constelação em grupo com representantes, e me marcou muito isso, assim, a gente conseguir ter uma visão de que às vezes a empresa ou a gestão da empresa não tá de costas para os clientes, não está nem aí para os clientes, está de costas às vezes para o faturamento, né? Para quem, deixa eu só explicar um pouquinho, porque eu tô percebendo que eu estou indo lá na frente, deixa eu só voltar um pouquinho, né? Para quem está chegando aqui agora, que é constelação familiar, né? É uma técnica que a gente usa muito do conteúdo de representação. Então, eu tenho as minhas questões, os meus problemas, e quando a gente fala de empresa, a empresa às vezes não deslancha, ou está em crise, tem problemas financeiros, não consegue pagar os funcionários, ou tem algum produto que não deslancha no mercado por alguma razão. A gente pode olhar para isso de uma maneira sistêmica. O que é? É eu representar, é eu olhar de fora o problema, né? Dentro de empresa a gente usa muita expressão, pensa fora da caixa, né? Que é um pouco disso, assim, você sair dali do meio do turbilhão que você está, que você não consegue enxergar nada, tem que ficar apagando incêndio, tem que ficar respondendo do chefe, tem que participar de reunião, e você não consegue ver uma luz no fim do túnel, você vai meio que cada dia um dia. Na hora que você sai e olha de fora e fala, puxa, eu posso melhorar meu trabalho, eu posso ser mais produtivo assim, eu posso eliminar tal reunião, eu posso, né, pensando no meio organizacional, a gente consegue entender muito que tem otimizações que podem ser feitas no nosso trabalho, que a gente não precisa ficar lá correndo atrás do rabo o tempo todo, né?
Então, uma constelação, ela faz isso também. Ela mostra para gente, de fora, o que está faltando. Ah, está faltando um olhar para o cliente. A empresa está tão preocupada aqui nos processos, nos procedimentos e sabe, na auditoria e tal, que são coisas importantes também, que esqueceu de olhar para o cliente, que esqueceu de fazer um produto num preço acessível, ou esqueceu, às vezes, um departamento de atendimento ao cliente. O cliente está insatisfeito, está reclamando e ninguém está dando uma resposta satisfatória. A gente consegue olhar, né, de um ponto de vista mais amplo, de fora, olhando a questão de fora. O que a Isabel falou sobre esse módulo, né, e esse conteúdo tem muito a ver com as fases que nós passamos dentro de empresa e as fases que a empresa passa, porque tudo pertence. Às vezes a gente quer apagar histórias que a gente não gosta. Às vezes a gente quer apagar histórias que teve dor, ou uma demissão, ou enfim, um processo que você fala, puxa, né, não soube lidar bem com aquela situação, tá? A gente quer fingir que não existiu. Mas eles existem, né? Então a gente vê isso dentro das empresas como também ciclos empresariais. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Isabel? Que era o que você estava falando, né? Eu só fiz uma pausa aqui para a gente contextualizar. Eu acho que é um assunto que cabe a todos. Eu falo não só quem tem um CNPJ, quem tem uma empresa, mas alguém está trabalhando numa empresa para alguém. Então vai se identificar com muitos assuntos que a gente vai trazer aqui. Mas o interessante, eu vi que alguém já perguntou como a constelação empresarial pode ajudar e o que ela faz, né? A constelação empresarial, ela atua de diversas formas, né? Como você também acabou de falar. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo que ela faz um diagnóstico da empresa, de um cenário que ele não é visto, que ele não consegue ser detectado, que ações, às vezes, num nível inconsciente, estão atuando. Então, através do diagnóstico, é possível observar o que está lá na raiz, né, de todos os problemas. E também, o bacana da constelação, ela consegue testar novas possibilidades. Então, ela consegue também trabalhar com esse prognóstico, que é uma projeção do futuro. Então, por exemplo, numa situação, vamos exemplificar, uma situação atual de agora. Uma empresa que está passando por muita dificuldade e ela precisa se reorganizar para ela continuar crescendo e ela não fechar as portas, ela precisa tentar alguma coisa. E os seus fundadores lá estão com algumas opções. Dessas opções, eles precisam escolher uma. E essa opção que eles escolherem, muitas empresas estão na situação assim. É o último recurso, é a última cartada. Entende? Então, eu tenho a opção A, B ou C para salvar a minha empresa. E aí, o que a empresa vai gastar? Tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar tudo que ela tem e correr esse risco. Se esse cliente, se esse empresário levar esse assunto para uma constelação e abrir o campo, ele pode ter respostas mais esclarecidas, ele pode ter uma infinidade de informações que vai ajudá-lo a ter opções mais assertivas para ele. Não que a constelação vá decidir por ele, eu acho que isso também é importante a gente destacar aqui, né, Juliana? A constelação, ela não vai decidir, mas ela vai trazer as informações e ela vai trazer muito mais claro, mais fácil tomar decisões importantes. Então, para quem está passando por situações parecidas agora, é muito interessante saber que existe esse recurso, que existe esse método que funciona super bem, né? Quando a gente fala sobre essa possibilidade, ela tem muito a ver com... Quando eu costumo ensinar ou falar sobre a constelação com âncoras, né? A gente... que é um movimento de autoconstelação. Então, eu posso colocar num papel lá, sim ou não. Vou por esse caminho, vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Como a Isabel falou, tenho 3 opções. A, B ou C. Numa situação com âncoras, né? Que são âncoras? É quando eu coloco no papel, escrevo no papel lá A, B ou C. Embaralho aquilo, não sei o que é o A, não sei o que é B, não sei o que é o C, e aí eu me conecto com aquele papel, subo em cima daquele papel.
e eu começo a ter mais informações sobre aquilo. Da onde vem essas informações? Vem do campo morfogenético, vem de todo o conhecimento, todo o estudo que a gente tem, né, sobre as constelações familiares. E se você está chegando aqui agora e ainda não sei direito como funciona isso, tem muitos vídeos, né, tanto aqui no Insta quanto no meu canal lá no YouTube, falando mais sobre isso, como funciona. Mas quando a gente se conecta, então, com uma das respostas, a gente começa a receber informações também do sistema, informações sistêmicas, e que são o quê, né? Poxa, essa opção, ela vai me trazer talvez uma felicidade aqui, um retorno financeiro e talvez vou ter outros problemas ali. Eu sinto isso em mim, sinto isso no meu corpo, sinto isso como o sistema se equilibraria com essa resposta. Com a resposta C, por exemplo, ele se equilibraria dessa outra forma. Então, o que é importante que a Isabel está dizendo, eu não vou usar a constelação que vai me decidir por mim, mas eu vou ter mais um elemento, né? Eu vou ter mais um elemento que aí eu posso ponderar. O que eu preciso? Eu preciso de um retorno financeiro rápido, mas que pode causar um sofrimento no departamento, enfim, e tal. Ou eu posso ter um tempo maior para o retorno financeiro, mas que vai trazer um maior equilíbrio entre tudo. Então, a decisão é sempre minha. Eu tomo uma decisão, mas baseado também no campo, também em informações sistêmicas, né? Que é muito legal a gente se abrir para algo que não é apenas racional. A gente fica muito principalmente falando em empresas, a gente fica muito no modo resolução de problemas. Tem um problema, quebra o problema em partes menores, resolvo assim, assim, assim. Fico super no racional e eu deixo de olhar pessoas envolvidas, deixo de olhar investimentos envolvidos, enfim, deixo às vezes de olhar, principalmente questão de, a gente sabe, né, que acontece muito isso, quando tem fusão de empresas, né, quando tem duas empresas que se fundam. Na planilha, eu vou pegar o melhor dessa empresa, o melhor daquela, tem tantos funcionários, aí vai ter sinergia nessas áreas, e aí a gente ajusta por aqui e tal. Mas vai fazer isso na prática, né? E a cultura da empresa, quem veio antes, tem muito das ordens sistêmicas aí por trás, que acabam explicando para a gente por que às vezes as fusões não são bem-sucedidas ou tem um custo muito maior do que previsto, porque tem um elemento aí que às vezes não é visto, né? Que é esse elemento que a gente está dizendo, é um elemento sistêmico também, a gente olhar de uma forma ampla, né, para tudo. Porque é muito comum problemas ou situações não resolvidas lá na família que vão se refletir lá na empresa. Então, como você falou, a gente já está muito no racional só pelo fato de estar falando em empresas, né? Mas a constelação a constelação empresarial, aliás, ela tem um jeitinho diferente, ela não é igual à constelação familiar, ela tem mesmo menos emocional, ela é mais técnica, né? E aí, claro, tem uma série de outras questões que são muito importantes, como as leis sistêmicas, né? E o interessante, que eu acho que também é legal falar para as pessoas que não conhecem, só o fato em si de conhecer as leis sistêmicas e já integrá-las elas dentro da empresa, uma grande parte já fica mais tranquila, fica mais harmoniosa. Não significa que todos os problemas que tiver lá dentro da empresa tem que levar numa constelação para resolver, né? Então, isso é bem interessante também. Por isso que é bom as pessoas buscarem esse conhecimento sistêmico e integralizar ele dentro do seu negócio. Isso. Não é só fazer uma constelação, fazer uma sessão de constelação para que não fique refém também, né? Mas entender de uma maneira mais ampla mesmo como que isso pode ser feito, já embutindo esse pensamento, né? Já trazendo esse pensamento como um todo para dentro das empresas. Muito legal. Eu não sei se você tem algum exemplo, se você pode contar, porque também a gente não pode ter algumas situações que a gente não consegue abrir, né? Mas se você tiver algum exemplo até para ajudar, e eu vou fazendo enquanto eu faço a pergunta para a Isabel, também queria pedir para o pessoal que está aqui, se quiser colocar perguntas, né? Como que vocês enxergam esse tema, se vocês já pensaram sobre isso, se, né, isso traz algum insight para vocês, coloque aqui para a gente, para ir ajudando a gente também a trazer a direcionar o conteúdo que mais faça sentido para vocês, né?
Então, já que você falou, estamos muito no racional. Então, vou dar um exemplo que não é tão bem assim, né? Porque não adianta, não tem como separar o sistema familiar de um lado e a empresa do outro. Tem sempre alguma conexão, né? Uhum. Então, exemplo disso, né? Alguns funcionários que têm muita dificuldade de respeitar o chefe, de obedecer, de acatar ordens, está sempre o chefe por aqui. E aí a gente vai observar que essa dinâmica vem lá de casa. Ou seja, a mesma postura que esses colaboradores têm com os pais, eles vão ter com os seus chefes. Então, se eles se acham maiores que os pais, acham que sabem mais, se sentem grandes, e eles não respeitam o pai e a mãe, eles não conseguem ter outra postura lá na empresa. Eles vão agir exatamente assim. Então, é um exemplo de que a dinâmica familiar ela vai se refletir lá na empresa, não só com os fundadores da empresa, mas com todos os integrantes dessa empresa, né? E o que é interessante, só complementando o que você está falando, é que normalmente a gente encontra essa postura e aí a pessoa fala, porque o problema é o chefe, eu vou mudar de empresa. E aí muda de empresa e o que, que acontece? Na outra empresa que vai, encontra a mesma situação. Aí muda de novo, encontra a mesma situação. Por quê? Porque enquanto não olha para dentro, enquanto não olha para a sua relação com os seus pais, ou nesse exemplo que você está trazendo, não vai mudar, né? A gente vai. A empresa também busca funcionários assim, porque a empresa também está conectada com algo assim no sistema dela, né? E nada. cortou, o que que você falou? Eu falei, não, nada por acaso, nem esses Ah, funcionários dessa empresa e nem essa empresa ter. Por que ela tem esses funcionários, né? Que estão agindo dessa forma. Então tem algo para ser visto mesmo, né? é bem legal isso. A Uhum. gente tem um livro, quem quiser também ver um pouco mais sobre isso, que chama Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial, que é do Bert Hellinger. E o que esse livro diz, né? O que ele mostra? Ele fala isso que a Isabel está dizendo, que todas as relações, mesmo que a gente fale das empresas, elas têm esse cunho familiar. A gente sempre vai olhar assim, quando a gente está olhando para as empresas, a gente tem que fazer o exercício de olhar para os fundadores da empresa, por exemplo, né? De onde veio o dinheiro que possibilitou a fundação da empresa? Como que surgiu essa empresa? Então, sempre é um passo, e aí quando a gente fala de empresas grandes, tá, mas quais as situações dos donos da empresa, em que situação que ela foi tanto concebida quanto que ela foi continuada, né? É, a gente vê muitos casos de empresas em que os filhos acabam seguindo, né, a empresa pelos pais, e os pais se retiram. Mas, na verdade, os pais não se retiram de fato, e aí acaba impossibilitando que o filho consiga gerir essa empresa, porque o fundador, o sócio fundador, que é o pai, ele não abriu mão sistemicamente da empresa, né? A gente vê alguns casos na prática de que, meu pai ainda faz parte do conselho, não sei o que tal. Ele quer estar por perto. Mas quando a gente vê na constelação, a gente entende que ele não passou a empresa adiante mesmo. E aí, às vezes, a empresa fica sem possibilidade de ter uma gestão, né, da nova gestão, né, dos filhos que vêm, ou mesmo que a empresa seja vendida, dos novos compradores da empresa, né? Precisa ter essa autorização também, né? Sim. Falando em fundação de empresas, eu acho tão interessante como a gente tem esse recurso hoje. Quem pretende abrir uma nova empresa, quem pretende empreender ou criar o seu próprio negócio, nossa, é fantástico já começar uma empresa com esse pensamento sistêmico. Porque é incrível como tudo influencia, desde a intenção de você criar uma empresa. Se não é uma intenção honesta e verdadeira, só aí já é um indício de que a empresa pode não fluir, né? E aí o recurso, que é o dinheiro, de onde vem, se esse recurso também não tem uma origem honesta, e o objetivo dessa empresa, qual que é a missão dela, então tudo tem um sentido. Então, para quem hoje tem essa oportunidade de, primeiro vamos ver o que a constelação diz, e
tentar integralizar isso já na fundação da empresa, nossa, a probabilidade de funcionar e de dar certo, ela é muito maior, né? É, a chance de sucesso, né? E a gente falando também quando você falou sobre as possibilidades, né? Sigo por esse caminho, sigo por outro caminho. Fazer uma constelação também é muito bom quando você, por exemplo, está na dúvida de, será que eu entro nessa sociedade? Eu recebi um convite, será que eu abro uma empresa junto com alguém? Também tem respostas muito importantes, sabe? De você falar assim, isso faz sentido, sigo para cá, não sigo para cá, né? Uhum. Eu acho que essa é uma das grandes jogadas da constelação, dá essa possibilidade. Já é algo que na constelação familiar não é muito legal isso, né? Mas na constelação tem essa possibilidade de fazer essas projeções, de testar. Igual você falou, será que vai dar certo uma sociedade com alguém? E às vezes é só uma grande amizade que tem entre ambos, e aí lá no negócio não vai dar certo. E você abre o campo, isso fica muito claro. Então ajuda muito a tomada de decisões, né? É bem bacana. Como que isso funciona, né? Assim, a gente na prática entende, percebe, tanto pelo posicionamento, seja dos bonecos ou das pessoas, que a relação entre, né, a gente está dando esse exemplo, entro como sócio, não entro como sócio, né? É uma relação, dá para transformar essa relação que a gente tem de amizade numa relação profissional que vai ter sucesso? Não sei. Então eu posso entender se faz sentido eu seguir aqui. E aí, quando eu faço isso, eu vejo um movimento de que a intenção de determinada pessoa é muito maior, sei lá, para o campo do dinheiro. A sua intenção é muito maior para o campo de crescimento. Você vai falar, não combina, eu não tenho tanta voracidade, talvez por conta da questão financeira, que eu acho mais importante o desenvolvimento do negócio como um todo. Você começa a perceber se combina ou se não combina essa sociedade. Não é aquela, eu não estou vendo o futuro, se vai dar certo ou não vai dar certo, mas eu tenho uma informação ali. Olha, o foco de tal pessoa é ir para cá, o seu foco é ir para cá. Será que vai combinar ou vocês vão divergir? E de repente você também pode perceber que não, converge, a gente está pensando igual, a gente tem maneiras diferentes de fazer as questões, mas a gente está pensando igual. Eu constelei, fiz uma constelação de uma pessoa que era exatamente isso. Olha, eu tenho, acho que era 2 ou 3 negócios, e um dos negócios não vai para frente. Ela falou, eu já investi, eu sinto que não vai, eu não sei por que não vai, porque é o que eu gostaria que fosse, onde eu coloco mais esforço. E aí a gente começou a entender, né? E ela tinha uma sócia com o primeiro negócio, uma outra sócia no segundo negócio, e no terceiro negócio eram essas 2 pessoas juntas. Eram as 3 sócias, né? E aí a gente percebeu que era uma questão na sociedade, que uma das sócias, ela olhava para outro lugar, e uma das coisas que não ia bem, ou que ia bem, um dos negócios que ia bem, era porque ela estava quase fazendo um papel de mãe da sócia. Só que quando ela levava esse papel de mãe da sócia para um terceiro negócio e que tinha uma outra sócia, desequilibrava muito a troca. E a outra sócia fala, peraí, mas eu não tenho filha desse tamanho, quase que isso, né? Eu não tenho que cuidar dessa sócia como você cuida. Então, para mim, não faz tanto sentido. E aí acaba trazendo, sabe, mais informações relevantes para você perceber o que tem por trás, né? Por que não desenrola? Não consigo entender. Nessa constelação foi muito claro as relações entre os sócios, como que impactava na empresa mesmo, né? Informações ocultas, né? Que você só vai ter através de uma constelação. Agora, quanto ao objetivo de uma empresa, ele tem que ser muito claro e a missão daquilo que serve, ela tem que ser mais importante, a missão global da empresa, do que o objetivo pessoal. Então, por exemplo, a mesma coisa que um empresário chegar para os seus funcionários, clientes, fornecedores, e falar para ele que aquela empresa, o objetivo dela é trazer riqueza para ele. Qual vai ser o sentido disso? Ninguém vai querer, né, comprar ou usufruir do que ele tem para oferecer. Quando ele fala da missão da empresa, que é servir as pessoas, e com um objetivo muito mais amplo, mesmo que, claro, que ele tenha o dele pessoal,
aí sim a empresa consegue fluir. Então, isso do objetivo muito claro de uma empresa é muito relevante, porque senão ela fica sem uma, porque uma empresa é uma alma, né, Juliana? Então ela tem que seguir uma missão, ela tem que servir as pessoas, quer servir aos outros da maneira mais simples e prática possível, né? Mas também isso que você está dizendo, se for algo genuíno, né? A gente não pode construir algo só para dizer, né? Então, ai, E acho que a constelação ela tem muito isso, não adianta nada da boca para fora, é tudo um movimento muito interno, muito verdadeiro. né? Então, vou falar só para falar, mas lá no minha intenção é outra coisa, né? Então, isso, a constelação não deixa enganar, né? Isso que a gente acaba vendo, que eu estava comentando esse livro do Bert, porque ele traz muito isso. Qual que é a origem, primeiro, né, de onde veio a empresa, de onde é a origem do dinheiro que fundou a empresa e para que a empresa foi criada? A que servia, né? Ele dá exemplo de uma empresa até que era uma organização sem fins lucrativos para tratar de crianças com deficiência e tal. Eu falei, mas espera aí, para que essa empresa serve? E quando ele iniciou essa constelação, que está no livro, ele mostra que é porque os fundadores da empresa, eles tinham um filho com autismo. Então, assim, no fundo, a empresa serve para que eles poderiam olhar também para o filho deles. E a partir do momento que isso fica claro, fala, puxa, então eu posso olhar para o meu filho e posso olhar para o filho dos outros, assim, ou seja, não que eles vão cuidar dos filhos dos outros, mas vão ajudar a entender, dar um lugar e tal. Quando isso fica claro para todo mundo, a empresa flui, né? Mas isso realmente precisa ser visto e trazido para uma consciência maior, né? Não ficar oculto de ninguém, dos sócios, nem dos funcionários, né? Não ficar oculto de ninguém. Vamos responder algumas perguntas, É Juliana? isso que eu vi. Eu estava vendo aqui que tem algumas pessoas que perguntaram. O Hélio está perguntando: vocês acham importante uma pessoa que está para assumir em uma empresa constelar antes? Quer responder isso? Eu não vi a pergunta. Vocês acham importante uma pessoa que está para assumir em uma empresa constelar antes de aceitar, né, uma função, enfim. Sim, sim, é muito interessante. E até dentro da própria empresa, os próprios gerentes, os próprios líderes, quando eles vão fazer o movimento, ele tem que ser algo muito bem preparado. Uma nova função, ou um cargo, uma elevação de cargo, no caso, é importante que isso seja planejado, bem estruturado, para que isso possa ser feito. E a pessoa que vai assumir esse cargo, ótimo se fizer uma constelação, vai estar bem claro se vai fluir ou não. Enfim, vai ser ou não. Eu acho que uma dica importante, que é o que a Isabel falou agora há pouco, é da gente ter o pensamento sistêmico. Não necessariamente fazer constelação para tudo, né? Se a gente pensar no dinamismo da empresa, na necessidade, enfim, em tudo que existe dentro de uma empresa, viver muitos anos dentro de empresa. Às vezes a gente não cabe toda hora falar, vou fazer uma constelação para isso, vou fazer uma constelação para aquilo. E nem a gente deve fazer, nem deve ficar refém da constelação. Mas quando a gente. Porque eu trago isso para nossa vida pessoal também, senão eu não dou nem um passo sem fazer uma constelação, né? Uma vez eu tinha uma pessoa que me perguntou, ele tinha feito já uma constelação e aí veio de novo. Eu não sei se no meu apartamento eu devo mobiliar assim ou assado. Eu olhei e falei para ele assim, mas que constelação vai te dizer a respeito disso, né? É a insegurança trazida para a constelação e ficar refém de ter essas respostas assim. Na verdade, é se Exato. abrir. Aí, no caso, eu dei um exemplo simples de uma pessoa, mas para a empresa é conhecer as leis sistêmicas, conhecer e saber que elas estão agindo. Então, por exemplo, numa promoção, numa avaliação, numa demissão,
saber que as ordens, né, que as leis sistêmicas existem. Então, quando a gente fala sobre a ordem do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Como que eu posso aplicar isso na empresa? Eu posso aplicar no sentido de olhar com respeito para todos os funcionários, os que estão, os que já passaram pela empresa e os que ainda virão. Mas então você está dizendo que eu não posso demitir porque todo mundo tem que pertencer? Não é isso. É eu simplesmente olhar com respeito para os ciclos de cada funcionário. Se eu tenho um funcionário que eu preciso desligá-lo porque não está desempenhando a função, porque a empresa está em crise, porque eu não consigo pagar mais aquele salário, não importa o motivo. Mas é olhar com respeito para isso e comunicar isso com respeito. E entender e ter uma conversa de desligamento em que isso seja deixado claro, pagar tudo que é preciso ser pago nas verbas rescisórias. Então, é ter um pensamento, assim, pagar o que tem que ser pago é óbvio, né? Isso é por lei, não tem nem lei sistêmica por trás, é lei do nosso sistema CLT. Mas o que eu digo é entender esse ciclo, né? E ter, então, às vezes, uma conversa de desligamento e uma explicação, entender, olha, o seu ciclo nessa empresa encerrou, você fez, né, e contribuiu durante esse período e pôde ajudar a empresa a crescer durante o período que você esteve aqui, mas agora não cabe mais você dentro dessa empresa, então a gente vai desligar, enfim, fazer um olhar respeitoso e respeitando as leis sistêmicas, porque elas existem, elas estão regendo também as empresas, né? Juliana, o próprio conhecimento ele já vai levar para muitas direções sem que necessariamente tenha que ser feita uma constelação. E o que é importante também lembrar que as decisões não cabem nem ao constelador e nem à constelação, cabe à pessoa que está constelando. E não existem milagres, não existe nada pronto, nem nenhuma fórmula, nem na constelação, nem no coaching, nem na terapia, nem na psicologia, em lugar nenhum. Então, às vezes, eu percebo que as pessoas elas procuram algo muito pronto para não assumir a sua própria autorresponsabilidade e principalmente a questão de agir. Porque o que você vê numa constelação, ela não vai ter significado se você não fizer a sua parte, se você não buscar seguir aquilo ou buscar soluções e agir mesmo, colocar as coisas para funcionarem com as suas atitudes mesmo, né? Então, não esperar que algo caia pronto do céu, que isso não existe em lugar nenhum, e até acho que nem faria sentido, né? Porque eu acho que o aprendizado, ele vem com os desafios, né? Então, coisas de presente, eu acho que tudo muito prontinho não teria sentido para a humanidade, né? E eu acredito isso, né? Que o conhecimento das leis sistêmicas, eu falo muito isso no curso, sobre o desenvolvimento do pensamento sistêmico, né? É isso, é não depender de fazer uma constelação, mas, na verdade, viver a constelação, talvez, né? Ter todo enfim, viver isso, saber que isso está agindo e a gente se abrir para essas respostas que às vezes não estão tão claras para a gente, né? Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Tem acho que é a Iraci, ela só comentou que para ela foi muito bom ter feito a constelação por conta de uma sociedade, é legal, ela está até validando, trazendo um pouco da experiência dela, né, com o que aconteceu. E aí tem uma pessoa literagindo, colocou, quando você tem um chefe negligente, por causa da lei da hierarquia, não se pode fazer nada? Você quer responder, Isabel? Quando você tem um chefe negligente. Então, na sua postura, na verdade, não tem como invadir as decisões nem o espaço desse chefe, porque você está na postura inferior. E quando você toma partido de algo que não lhe diz respeito, o que você vai fazer com aquilo que você está na mão, que não é o seu papel, que não é a sua função? Então, já está tendo um desequilíbrio de ordem, entende? Pelo menos é meu ponto de vista, Juliana. Eu acho que não. Eu acho que não. Sim, é isso mesmo. E eu só complementaria dizendo assim, a gente não encontra o chefe que a gente tem por acaso.
A gente busca essa situação na nossa vida, é o que você estava falando um pouco antes. O que eu trago para a empresa é um reflexo da minha relação familiar, é um reflexo da minha relação, às vezes, com os meus pais. Então, se eu encontro isso na empresa, sim, eu tenho até um certo campo de atuação, eu não posso ir além disso, que foi o que a Isabel falou, mas quando eu me modifico, quando eu percebo que aquilo já não faz mais sentido para mim, o que que acontece? Eu encontro uma outra empresa. Simples assim, sabe? O universo nos presenteia. A gente tem um pensamento de escassez. Ah, eu preciso ficar aqui porque é o único lugar que eu tenho. É um pensamento de escassez. Quando eu mudo aqui dentro, eu começo a ver um mundo de possibilidades diferentes. Falo, para que eu estou aqui? Eu posso ir para outro lugar. E aí, se fizer sentido, se encaixar, enfim, né? Tem vários passos aí, mas em algum momento você vê que aquilo já não é mais seu e que você pode mudar. Nunca, 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 nunca a gente pode jogar a culpa no outro. Ah, porque o problema da minha vida, de eu não ter prosperado, ou de eu não ter tido sucesso, ou de eu não ter tido promoção, ou de eu não ter crescido profissionalmente, o problema da minha vida é o meu chefe. Gente, troca de, né, vai para outro lugar. Você não. Eu tinha visto alguém falando assim: você não é uma árvore, você não está plantado ali, você pode mudar, né? A decisão está na sua mão. Ah, mas porque o mercado, porque é o lugar, porque assim, são é verdade, mas são desculpas verdadeiras. São desculpas que a gente dá para não se mexer. A gente pode olhar para dentro e a partir do momento que a gente se modifica, a gente fica melhor em alguns aspectos e a gente fala, isso não cabe mais em mim, não consigo mais, estou pronta para passar para outro lugar. E passo, simples assim, né? Então, só esse cuidado da gente não achar que a responsabilidade é do outro e que eu não tenho nada para fazer. Infelizmente, eu estou aqui travada e não posso fazer nada, né? Uhum. E aí, uma outra pessoa colocou: e quando temos uma empresa e não conseguimos prosperar? A minha mãe não aceita que eu more longe. Eu não entendi uma coisa junto com a outra. A gente pode falar. Já tem um emaranhado ali, já tem alguma coisa ali, né? Com certeza, com certeza. Primeiro, acho que um pouco do que eu respondi anteriormente te ajuda aqui também. Sua mãe aceitar ou não aceitar, mas e você? Qual é o seu papel nisso, né? E se você tem essa dificuldade, você ainda está honrando sua mãe e não segue, é porque você também não está honrando sua mãe. Na verdade, você quer resolver a vida dela com problema não. Você que não aceita que ela é como ela é. Então você quer ficar ali perto para, sabe, dar um jeito do que é, né? Porque é engraçado isso também. A gente fala muito, porque meus pais cobram isso, meus pais fazem aquilo. Mas assim, você aceita seus pais como eles são? Porque a partir do momento que a gente aceita nossos pais como eles são, a gente consegue deixá-los lá onde eles estão e a gente seguir a nossa vida, sem culpa, sem achar que tinha que ser diferente. Quando a gente não aceita, aí a gente fica tentando resolver e dar outra coisa para eles e, sabe? Mas não, a gente não tem que fazer nada. A gente tem que simplesmente tomar, aceitar, receber e falar, agora eu vou cuidar da minha vida e tá tudo bem. Com o coração livre, assim, tranquilo, né? Não é assim, também fica aí que eu vou cuidar da minha vida. Não é nesse sentido. Mas eu olho realmente para minha vida porque eu aceito vocês olhando para a vida de vocês como são e eu olho para minha, com respeito, com amor, né? Geralmente, a mãe, no caso, aqui, está às vezes ainda. Porque se eu quero. Cortou, deixa eu te falar uma coisa, cortou um pouquinho, fala de novo. Deu uma cortada, eu não consegui te ouvir, não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Esse conviver com a mãe depende do filho ou da filha. Às vezes, esperar que a mãe faça esse rompimento não é tão assertivo. Se eu sei que eu preciso romper esse cordão umbilical, eu vou agir. Aceito a minha mãe, o meu pai, exatamente do jeito que eles são, e eu faço os meus movimentos. Né? No caso que ele falou, a mãe não libera, ou a mãe não quer que eu continue morando perto, tem um vínculo aí que às vezes precisa ser rompido, porque ele não é mais criança, já é adulto.
Então precisa seguir a vida como tal. Exatamente isso, né? A gente às vezes vive nesse amor infantil e, Segue a vida. e não segue para a vida, exatamente. E aí a gente fala que o problema é da mãe, né? Ah, a culpa da mãe, a mãe não me libera. Ué, mas faça você os movimentos, né? Pois é super comum isso, né? A gente falar sobre os pais que não liberam, ah, mas meus pais são assim mesmo, os meus são diferentes. A gente sempre vai olhar e vai falar assim, no fundo você ama tanto seus pais que você não consegue se libertar disso, né? Você não consegue sair. É sempre em você, né? Esse olhar, é sempre um olhar para você, tá? Deixa eu ler uma outra pergunta. A Neide está colocando, mas não é desse tema, mas eu posso responder. Ô, Isabel, vê se você quer responder, eu vou colocar aqui. Fica à Gostaria de vontade. saber, eu gostaria de saber porque sempre nos meus sonhos eu estou na casa que era dos meus pais, que já faz 50 anos que meu pai faleceu, e minha mãe 20 anos, já faz 44 anos que eu casei e não moro nessa casa. Nessa casa mora um irmão. É, Você quer responder? Não pode, se você quiser falar, depois eu acrescento alguma coisa. Neide, assim, é muito complicado a gente responder assim, né? Só na pergunta que vem. Mas uma coisa importante para te dizer é que a constelação ela não trabalha muito com sonhos, sonhos recorrentes e tudo. O Bert Hellinger até tem um capítulo num dos livros dele, eu acho que é aquele livro Ordens da Ajuda, não me lembro exatamente qual é o livro, que ele fala sobre os sonhos também nos enganarem, os sonhos serem algo que a gente acaba manipulando porque a gente quer aquilo. Então, quando você diz isso, às vezes existe algo em você que você quer olhar para lá ainda, você ainda quer ficar, se faz 50 anos que você morou nessa casa e tal, às vezes tem algo da sua infância que você ainda quer olhar. Mas não quer dizer que é o sonho que está me mandando ver. Na verdade, eu estou sonhando porque eu quero, sabe? Porque eu ainda quero olhar para algo ali. Então é diferente a pergunta. Agora, eu não faria, a não ser que te incomode demais isso, e você falar, mas realmente tem algo da minha infância que eu preciso ver, eu preciso resolver, ou minha vida não flui por alguma razão, a não ser que tenha algo assim, eu não faria uma constelação para entender um sonho. Deixa, sabe? Vejo dessa forma mesmo porque é como o Bert Hellinger traz mesmo, né? Os sonhos, às vezes, eles nos enganam pelo menos do ponto de vista da constelação, tá? Do ponto de vista da psicanálise, eu sei que tem toda uma série de análise de sonhos, né? Freud estudou muito sobre sonhos, mas do ponto de vista da constelação, assim, vamos ser mais pragmático, né? Que isso vai, sabe, isso me impacta de alguma forma? Se não, preciso fazer uma constelação para olhar para isso, né? Isso aí. Aí a Gisele colocou aqui: eu aceito minha mãe com toda a história dela, mas continuamos em conflito, muito menos do que antes, mas ainda assim. Ela me exclui como filha. Sofro por isso. Vou deixar com você agora. Uhum. Na verdade, ela ainda precisa tomar a mãe. Porque tomar a mãe não é um dia só, é a vida toda. Acho que até no último livro do Bert, ele fala muito isso, né? Que ele, aos 94 anos, ainda ele sentia falta da mãe, ainda ele tinha questões para resolver. Então, a mãe, a vida que a gente tem veio dela. E isso é muito grandioso. Então, nunca é suficiente esse tomar da mãe. É um exercício diário, todos os dias, sempre, a vida toda. Com amor, com respeito a tudo que ela é, tudo que ela fez, exigências dela, enfim. Mas esse lugar de filha, de filha. É. diria. E é interessante a gente estar falando sobre constelação empresarial e a gente acabar levando para esse lado da mãe, né? E as pessoas perguntam: mas o dinheiro, o sucesso não tem a ver com o pai ou tem a ver com a mãe? Enfim, primeiro, até ajudando a responder isso para que fique claro para quem está vendo, né? Para vocês entenderem. O pai, ele é se responsável por ir para a vida, por seguir, por mostrar a vida, pelo sucesso, vai, voa, né? No sentido de vai, voa. A mãe, ela tem um papel de nutrição,
que a nutrição diz, né? Que é realmente o que eu preciso para me alimentar. E a prosperidade, o sucesso também, quando a gente olha para a empresa, para a nossa profissão dá dinheiro para que a gente compre comida e se alimente, né? Então, de fato, a gente ter uma boa relação com a nossa mãe, e quando eu falo uma boa relação, não é aquela relação que é boa só na casca, mas que dentro existem várias questões que não foram vistas. É uma boa relação mesmo, é entender, assimilar, deixar com ela o que é dela e ficar com a gente o que é nosso. Então, esse movimento, aí sim a gente consegue receber essa energia de nutrição que vem da nossa mãe e que a gente consegue também receber isso da empresa, né? E a gente consegue ter sucesso. Então, é interessante que as perguntas estão indo para esse lado da mãe, até porque nos dá a oportunidade de falar sobre isso, né, Isabel? Exatamente. O Bert fala bastante nos livros dele a relação das empresas justamente com a mãe, porque a mãe ela nos dá a vida. E uma empresa, ela só consegue ter sucesso se a gente também oferece essa vida, se a gente serve a vida das pessoas, senão ela não consegue progredir. Então, por isso que no começo eu falei a importância do objetivo, da missão da empresa. Se a missão dela não é servir a vida das pessoas, ela fica sem sentido. Então, tem muito essa relação da mãe, o sucesso com a mãe e o sucesso com a empresa. Quem toma a sua mãe verdadeiramente vai ter sucesso no seu trabalho, na sua profissão e, claro, nos seus empreendimentos também, né? É. E é muito bonito isso, e o que você falou também antes, né, sobre a gente tomar a mãe e não ser algo que, fiz uma vez, resolvi. Não, né? É algo que, porque é uma relação complexa, é uma relação em que a gente recebe a vida dela. Aí você fala, né, Bert também falava isso, a nossa mãe, então, ela tem poderes para nos dar a vida, ele fala, ela estava no sentido e no momento de nos dar a vida, ela estava servindo a algo maior, maior do que ela mesma. Então, quando a gente consegue olhar para nossa mãe com essa grandeza que ela tem de servir a algo maior e ter um filho, né, e dar a vida nesse sentido, é muito bonita essa relação, é muito bonito esse olhar. E aí a gente vai assimilando e falando, puxa, mas eu no meu olhar infantil achava que minha mãe sabia tudo, que minha mãe resolvia tudo, que tudo eu pedia para minha mãe fazer. E ela sempre resolvia, nunca teve nada que minha mãe não resolve. Quando você vai crescendo, aí você vai vendo que, poxa, minha mãe é uma pessoa normal. Ela tem as coisas boas, mas tem as coisas que não dão certo. Só que ao longo do tempo, a gente vai vendo as coisas que não dão certo. A gente esquece das coisas boas. A gente esquece das noites que ela passou lá em vigília porque a gente estava doente, quando bebezinho, ou mesmo quando nasceu sabe, para o começo ali do pós-parto, enfim. Tudo isso a gente esquece. E a gente olha para nossa mãe só com a cobrança, né? Minha mãe não faz isso, minha mãe não faz aquilo, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Então, quando a gente consegue incluir tudo, aí é que a gente consegue ir tomando, né, aos poucos, assim, e vendo que tudo cabe, tudo faz parte, né? Que sai da esfera da criança, que a gente para de ver a nossa mãe como uma heroína e como uma perfeita, a gente passa a exigir muito dela. Por isso que às vezes as relações ficam mais conturbadas depois, né, na fase adulta. E, mas como que a minha mãe era toda perfeita, resolvia tudo e agora não? Então, tem essa dificuldade, esbarra ali, né? Naquela expectativa da mãe ser sempre perfeita. Então, ela é humana, como todas nós, com os seus defeitos, suas qualidades, e é a mãe e ponto. Exatamente, exatamente. E é muito bonito a gente poder ver essa relação, né? A gente poder trazer à tona e falar, olha, existe isso, né? A Gisele está colocando aqui, ó, casou uma coisa com a outra. Os períodos em que eu estou em conflito com a minha mãe são as fases de dificuldade financeira. Não necessariamente isso acontece, mas é interessante você trazer esse exemplo aqui, né? Porque o nosso olhar é sempre mais profundo, né? Se existem ainda dificuldades com a nossa mãe, as outras dificuldades vão existir. Se a gente consegue ir aos poucos tomando, né, a nossa mãe, nosso pai,
aos poucos as coisas vão se resolvendo. Então, não necessariamente é tão imediato assim como ela colocou, mas foi um bom exemplo que ela trouxe, né? De atrelar uma coisa a outra. Acho que é muito legal também pensar nisso. Gente, já como sempre, né? A gente vai conversando aqui e de repente passou o tempo. Faltam 5 minutinhos para acabar nessa live. Se tiverem mais alguma pergunta, coloquem aqui. Que foi, Isabel? Não estou vendo as perguntas, mas se tiver aí, pode ler. Não tem mais, agora não tem. Tem a Gerlane, querida, dizendo maravilha, parabéns, meninas. Gerlane é uma graça também. Então, se alguém quiser colocar, pode colocar aqui. A gente já está encerrando daqui a pouquinho, porque o Instagram derruba a gente daqui a pouco, né? Então, aí a gente também... tem uma pergunta aqui ela escreveu natural, não sei o nome dela. Desejo muito ter um momento com a minha mãe. Fui abandonada por ela e meu pai. Eu não sei o que é corda. Por outros e não fui amada também. Fui abusada, mas quero muito perdoar. A gente não fala sobre perdoar, né, na constelação. Você quer falar sobre isso, Isabel? Sobre o olhar, esse olhar? Só para a gente ir encerrando. E tem que ser rápido, tá? Porque a gente tá... Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá. Cortou um pouquinho. Cortou, eu não vi o final da pergunta. Ela está dizendo que ela quer muito perdoar. E aí eu pedi para você, para a gente falar sobre esse olhar, né? Sobre perdoar. A questão do perdoar. Na postura de filho, usar a palavra perdoar a mãe é se colocar acima dela. Entende? Então, é como se fosse nas minhas mãos o poder de liberar a minha mãe daquilo que eu acho que ela fez. Então, é uma postura muito grande perante a mãe, e os filhos sempre são menores. Então, é com mais humildade que precisa ser olhado para isso, com lugar de filha mesmo. Talvez uma constelação pudesse chegar a mais detalhes sobre isso, mas principalmente isso que eu já chamou a atenção. Perdoar, porque perdoar, né? E já que a gente fala da mãe, que a mãe não é porque é mãe que ela é perfeita e que ela não vai errar e que ela não tem as questões dela. E aí você já pode puxar outros assuntos além disso, daí quem foi a mãe da sua mãe, como que foi a história dela, por que que ela age assim, por que que ela, né, tem as atitudes que ela tem. Eu acho que te ajuda, se você quiser, querida, que você, essa pessoa que eu não sei seu nome, por isso que eu não estou te chamando pelo nome, mas lá no YouTube, eu gravei um vídeo, acho que foi semana passada, falando sobre isso, tá? Falando sobre como a gente pode olhar, era respondendo a pergunta de uma pessoa e falando sim como a gente pode olhar para essa questão do nosso sistema familiar, a Angélica. Então tá bom, Angélica. Então dá uma olhadinha lá no canal do YouTube. Quem quiser, quem chegou aqui e não sabe, gente, tem muito, muito, muito conteúdo no YouTube. É só colocar youtube.com/Juliana Slicker, tem o meu canal lá, tem muitos vídeos, tem vídeos novos todas as semanas, trazendo bastante conteúdo. Às vezes eu faço os movimentos com os bonecos para vocês poderem entender melhor, né, do que a gente está falando. E a gente vai, então, explicando, esclarecendo um pouquinho mais esses temas que surgiram hoje, né, e que acabam surgindo também. Gente, vamos encerrar que daqui a pouco aparece lá a contagem regressiva de que acabou. Então, eu quero agradecer, Isabel, obrigada por ter aceitado o desafio, né, de vir participar dessa live. Você viu, nem doeu. Eu que agradeço pela oportunidade, e como a gente trouxe sobre as constelações empresariais, eu vou estar postando também, até que eu comecei a postar na minha página no Insta. Legal. E ainda algumas postagens, porque muitas pessoas estão perguntando e querendo saber mais, né? Então, sigam e façam perguntas, não tenham medo de perguntar, a gente gosta, até porque a sua pergunta pode ajudar as outras pessoas que podem também ter uma pergunta parecida, né? Gente, é tão bom isso que ela estava falando, o que ela está dizendo, porque assim, a gente aqui que produz conteúdo, às vezes a gente não sabe bem o que é mais importante para vocês, né? Então, se vocês quiserem sugerir,
Quem está aqui na live consegue aqui em cima ver o perfil da Isabel, tem o link para o perfil dela. Se você vai ver esse vídeo depois no YouTube, na capinha do vídeo tem lá o arroba, então vocês podem seguir a Isabel, porque aí é isso, né? Essa interação é sempre muito boa para a gente, porque às vezes a gente fica sem assunto, a gente fala tanto, e aí as pessoas falam, ai, tá faltando tal coisa, e a gente não sabe o que tá faltando, né? Então a gente precisa dizer, né? É comum porque a gente está toda hora lendo, então parece que tão sem importância, mas o outro não sabe. Então, quando vocês perguntam pra gente, nossa, a gente já tem uma direção, né? Pois é. Do que fala. Exatamente. Ó, a gente está aqui quietinho, mas não apareceu ainda lá a contagem do Instagram, vai aparecer, porque eu acho que eu entrei talvez um minuto depois, né? Alguma coisa assim. Gente, muito, muito obrigada por vocês terem vindo. Isabel, muito obrigada pela participação. A vocês que estão assistindo também. Tá bom. A gente se vê semana que vem, na live da semana que vem, gente, mas a gente se vê aqui nos stories, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Beijo, Isabel. Obrigada. Tchau, tchau.